paz de Deus. Então vamos iniciar aqui o estudo no módulo 7, né? Nós vamos fazer um estudo hoje bem pequenininho do módulo 7 sobre ponto de aumento. Então, hoje o nosso tema é ponto de aumento. Então, para que a gente usa o ponto de aumento? Eu uso ele para aumentar o tamanho da minha nota, o valor da minha nota, né? Tudo a gente leva em consideração o compasso. Então, o ponto de aumento, a gente pode ver aqui no nosso MTS, antes lembrando a todos que pegue o MTS de vocês, abram na página número 40, certo? Lá no meio da página tem ponto de aumento. Então hoje nós vamos estudar esse pedacinho aqui só, certo? Então o ponto de aumento é colocado ao lado direito da cabeça da figura e aumenta metade do seu valor. Então o que acontece? Primeira coisa para mim colocar um ponto, eu tenho que ter algumas coisas aqui na nossa pentagrama, que a gente sabe que pentagrama é esse conjunto de 4 linhas de 5 linhas e 4 espaços. Então na pentagrama aqui, eu preciso colocar algumas coisinhas aqui, ó, que é a armadura de clave. Então na armadura de clave eu vou ter a clave, que aqui no caso é a clave de sol, vou ter o compasso, que eu coloquei uma letra C, tá vendo? Ó, letra C. Letra C é igual a 4 por 4. Então, letra C, 4 por 4. Isso é o compasso. Se eu tenho um compasso 4 por 4, significa que o número de cima, que é o numerador, ele me indica quantos tempos eu tenho no compasso. Então, na verdade, aqui então eu tenho 4 tempos. E o número de baixo, que é o denominador, ele vai me indicar a figura que vale um tempo. A gente tem aquela relação das figuras, né? O número correspondente das figuras. E aí eu vejo que o 4 está aqui, ó. O 1 é a semibreve, o 2 é a mínima, o 4 é a semínima e o 8 é a cocheia. Então, no caso aqui é a semínima. A semínima vai valer um ponto dentro desse compasso, um tempo dentro desse compasso. Então, aqui, o ponto de aumento, ele vai ser sempre colocado do lado direito, não é do lado esquerdo, não é em cima, não é embaixo, e é da cabeça da figura. Nós temos cabeça e haste da figura. Então aqui ele vai ser colocado do lado direito, sempre do lado direito. E ele vai fazer com que aumente a metade do valor da figura. Para aumentar a metade do valor da figura, eu preciso conhecer o valor da figura. Para conhecer o valor da figura, eu preciso saber o compasso e saber interpretar esse compasso. Então é isso que a gente tem que fazer. Aqui está uma figura que é uma mínima, que dentro desse compasso 4 por 4 vale 2 tempos, não é? A mínima vai valer 2 tempos, porque a semínima vai valer um tempo. E se a mínima é o dobro da semínima, e se a semínima vale um tempo, a mínima vai valer 2 tempos. Então aqui nós temos essa mínima que vale 2 tempos. E aqui do ladinho dela tem um ponto, um pontinho de aumento. O que eu vou fazer? É como se eu tivesse assim, ó, uma mínima mais esse pontinho equivale a uma semínima. Por que é uma semínima aqui? Porque aqui é uma mínima, né? Eu estou só repetindo a nota de cima. E aqui é uma semínima porque o ponto equivale a metade do valor dessa figura. Metade do valor de uma mínima é uma semínima. Então é como se eu somasse as duas. Isso aqui dá uma mínima pontuada. Agora, quantos tempos tem isso aqui? Esse conjunto? Esse aqui tem 2 tempos, não é? Porque
a mínima dentro do compasso 4x4, ela tem 2 tempos, mais um tempo da semínima. Isso aqui é igual a 3 tempos. Então, essa notinha aqui, ela passa a valer 3 tempos. Então, essa é a função do ponto de aumento. Quantos pontos eu posso colocar na nota? E outra questão, não precisa ser só na nota, pode ser na pausa também. Quantos pontos eu posso colocar na nota ou na pausa? Eu posso colocar até 3 pontos, sendo que eu tenho um ponto que vai valer a metade do valor da nota anterior. Qualquer nota que tiver aqui, ó, qualquer nota que tiver aqui, esse ponto vai valer metade do valor dela. O segundo ponto já vai valer metade do valor do primeiro. E o terceiro ponto vai valer metade do valor do segundo. Então, sempre vai dividindo pela metade. Olha o exemplo que nós temos aqui. Vou apagar essa parte aqui. O exemplo que nós temos aqui. Eu tenho uma semínima, da mesma forma aqui, ó, uma semínima pontuada. Nós já vimos que ela tem 3 tempos, né? Porque é a semínima, a mínima que vale 2 tempos. Eu acho que eu disse semínima, mas aqui é uma mínima pontuada. Então, nós temos uma mínima pontuada que vai valer 3 tempos. Aqui, eu tenho uma mínima, novamente, com 2 pontos. Então, uma mínima com 2 pontos. Como que seria essa substituição? Vamos substituir elas por notas. Até tem alguns exercícios ali que vocês vão fazer esse trabalho de substituir o ponto por notas. Então, você repete a primeira nota, escreve ela aqui novamente, vai acrescentar esse ponto que é metade dela, que é a semínima, que a gente já viu, né? Semínima cabecinha cheia, mais o próximo ponto é metade dessa. Qual que é a metade da semínima? Não é a cocheia? Então é a cocheia. Olha só, aqui nós vamos fazer uma cocheia. Isso aqui equivale a uma mínima com 2 pontos. Só que quantos tempos eu tenho? Olha, essa aqui são 2 tempos. Tem sempre que levar em consideração o compasso. 2 tempos, mais essa tem 1 tempo. Porque a semínima dentro do compasso 4x4 vale 1 tempo. A cocheia dentro do compasso 4x4, ela vale meio tempo. Então, aqui nós temos, ó, 2 mais 1, 3. Mais meio, nós temos 3 tempos e meio. É como se fosse 3,5 tempos, né? 3 tempos e meio. Escrever daquela forma lá para ficar mais fácil. Ou seria 3 tempos e meio. 3 e meio também, né? Daria para escrever assim também. Certo? Então, essa é a função. Se eu tiver uma pausa, vamos supor, fazer aqui, e eu tiver um pontinho nela, essa pausa, dentro desse compasso 4x4, a gente sempre tem que ter um compasso. Dentro desse compasso 4x4, ela vale 1 tempo. E aí seria, ó, essa pausa mais a pausa da cocheia, que daria 1 tempo e meio, ou 1,5 tempos. Certo? Ah, e se eu colocar um pontinho em cima da nota? Não é ponto de aumento, aí já é outro assunto, né? Mas o ponto de aumento é colocado do lado direito da nota. Então aqui pode-se usar até 3 pontos de aumento. O segundo ponto aumenta metade do valor do primeiro ponto. E o terceiro ponto aumenta metade do valor do segundo ponto. Então aí vai chamar ponto simples,
quando é um ponto, ponto duplo quando são 2 pontos e ponto triplo quando são 3 pontos. Aí tem uma notinha aqui que fala assim, ó, no inário só há um hino com ponto duplo, que é o 228. Então o hino 228, ele tem ponto duplo. Não há hino com ponto triplo. Para a gente entender como que executa o ponto, aí depois a gente vai ter a oportunidade de tocar esse hino 228, né? E fazer alguns outros exercícios para poder entender melhor. Mas então, o que vai ficar para a próxima aula para vocês? Fazer o exercício do ponto de aumento aqui do caderno de exercício do MTS. Então, lembrando lá, ó, caderno de exercício do MTS. Nós vamos pegar aqui na página 41, módulo 7. Ficou esses dois exercícios para a aula passada. Agora, ponto de aumento, que começa aqui, ó, na página 41, ponto de aumento. Faz esses exercícios. O número 11 também é o 10, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Até aqui. Porque ligadura é o próximo assunto. Aí depois a gente verá na próxima aula. Ligadura. Então, esses são os exercícios deixados aqui. Aí vai perguntar o que é ponto de aumento. O ponto de aumento é colocado em que posição em relação à figura? Do lado direito, não é? Pausa pode ser pontuada. Aí vocês dão uma olhadinha ali no MTS e vai descobrir se pausa pode ou não. Podemos utilizar até quantos pontos de aumento em uma figura? A gente falou aqui também, né? Explique ponto simples. Explique ponto duplo. Ponto simples é aquele que tem apenas um ponto. Ponto duplo tem 2 pontos e ponto triplo 3 pontos. Dê a execução das seguintes figuras musicais. Esse 10 aqui, ó, vocês vão fazer esse trabalho que a gente fez aqui, lembrando que tem uma ligadurazinha entre cada nota. Não pode esquecer da ligadura, tá certo? Vai substituir o ponto por figura. É como se fosse a execução dessa parte. O número 11 é a mesma coisa, mas com as pausas. Vai substituir e fazendo a ligadura entre as pausas. Ok? Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje. Só lembrando que ficou para a aula anterior fazer o movimento do compasso quaternário. Agora, para a próxima aula, vai ficar o estudo do movimento do compasso ternário, do compasso número 3, 3 tempos, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, certo? Treinar o compasso quaternário, que já estava sendo treinado, mais o compasso ternário, para a gente aprender a fazer o movimento certinho, ok? Então, a paz de Deus a todos e muito obrigado.